Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. E aí, cara, sai do muro, hein? Você renova ou você não renova com o Filipe Luís? Você hoje é dirigente do Flamengo, e aí? Viria a renovação ou não viria a renovação? Iria esperar até dezembro? E se não tivesse a opção de esperar até dezembro? Eu tô falando de agora, e aí? O que você faz? Vamos falar sobre a renovação do técnico Filipe Luís, na verdade a não renovação, ou o que deveria ser feito, ou o que será feito, enfim. Vamos falar sobre esse tema. Como você sabe, o Flamengo já está ali conversando com o Filipe Luís, não é de agora, já tem um tempo. A diferença é que um pouquinho mais recente, né, nos últimos meses até, o Filipe Luís acabou ali, em aspas, apresentando um novo, né, staff ali da sua carreira, que é o empresário Jorge Mendes. E aí, desde então, o Flamengo vem negociando com o empresário português, que é o novo... Cara, é um dos principais agentes, né, do futebol mundial. Ora, já teve como cliente Di Maria, Falcão Garcia, recentemente Cristiano Ronaldo, Lamine Yamal. Então já é vai mexendo com bilhões aí ao longo aí da sua história aí da empresa, com o futebol nos últimos 20 anos e tal. Então hoje, né, o Filipe Luís está ali na equipe, né, do Jorge Mendes. Ele é cliente também aí desse empresário português. E o Flamengo está negociando com ele e aí tá aquele período, né, cara? Pô, pede bem alto, a gente tá falando quase de 2 milhões, aí tenta baixar aqui, vai puxar, tal, não sei o quê. Vamos ver como é que vai sair essa renovação. Na minha opinião, o que implica mais é o tempo até de contrato, né? O Filipe Luís vai renovar até 2026, vai renovar até 2027. Eu, cara, particularmente acho que quando o Flamengo, como instituição, faz um contrato com um treinador até 2027, um contrato mais duradouro, né? Até 2027, até 2028, a possibilidade desse contrato não ser cumprido, ele é enorme. Ele é gigantesco. Então, por exemplo, vou dar eu tô falando do Filipe Luís, mas pode ser qualquer treinador. Quando eu digo qualquer, é qualquer um, tá? Qualquer treinador que esteja aí no mercado, um futuro treinador, não importa. Se o Flamengo faz um contrato de mais de um ano, a primeira informação que eu quero ter é a multa rescisória. William, particularmente, tá? Renovou com o Filipe Luís até 2027. A informação que eu quero saber, quanto é a multa rescisória? O Flamengo contratou o Pep Guardiola até 2027. Se tiver mais de um ano, eu quero saber. Porque William, ainda acho que o Flamengo não vai ficar 2 anos com o treinador, já não vai ficar. Na minha opinião, não fica. Não fica com dois anos com o mesmo treinador. Acho improvável demais. Não é sobre o Filipe Luís, é sobre o Flamengo, tá? Que eu tô falando. E aí, vamos lá, vamos falar sobre isso aqui. Porque é o seguinte, rapaziada. Cara, eu entrei rapidamente, foi coisa rápida, muito rápido. Vamos lá, rede social, para não sei o que, informação do Flamengo, renovar com o Filipe Luís. Nem procurei, só cliquei lá até para trazer aqui pro assunto que também quero falar como torcedor aqui com vocês. O primeiro comentário é: tomara que saia, mas isso só mostra que o Flamengo não tem dinheiro, elenco velho é ruim. A postagem era sobre... Mal dá pra entender o que o cara escreveu. Ou sobre o que o cara escreveu. Só merece algo maior se ganhar algum título. Isso é interessante pra gente falar. Time só toca a bola, pô. Feião o estilo de jogo dele. Em momentos decisivos o contrato sendo discutido. Maluco fraco da porra com um time desses aí deveria ter pelo menos uns 15 pontos de vantagem na liderança e ter goleado na Libertadores. Aqui, cara, tem esse último comentário tem duas opções apenas. Ou o cara tá tirando sarro, tá na ironia, e aí não dá pra saber, ou é extremamente infantilizado. Porra, 15, tá de sacanagem. Vamos lá, seguinte, eu gostaria realmente que tivesse com 114 pontos no final do campeonato, infelizmente. Seguinte, vamos lá. Na minha opinião, tá? Novamente, não é sobre o Filipe. Não é sobre o Filipe. É sobre nós. E eu tô falando como torcedor também. Beleza? Tamo junto nessa. Não existe... Na verdade tem ali o Jorge Jesus, né? Seria até interessante um dia vê-lo de volta. Mas enfim, até pra esse assunto. Mas não existe treinador que seja suficiente pro Flamengo aos olhos do torcedor. Não existe. Não existe. Bota uma parada dessa na cabeça, irmão. Não existe. Para nós, torcedores do Flamengo, cara, não existe. Nenhum treinador que está na beira do campo, ele é o suficiente. Porque eu acho que parte por algumas questões importantes para a gente compreender. O que faz o treinador, em aspas, conquistar o torcedor? 4 pontos. Resultado, desempenho, personalidade, tu vai entender o porquê, e gosto pessoal. Primeiro, que são as opções dele. Primeiro, resultado. Meu irmão,
O futebol é resultado puro, pô. É quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo. Tá vencendo, vai conquistando. Começa a tropeçar ou começa a perder, não presta. Isso é desde que o futebol é futebol. Mas hoje a sociedade está mais imediatista. Perfeito. Pode estar tudo mais potencializado. Mas, desde que o futebol é futebol, técnico é técnico, é isso. Resultado. Desempenho. Interessante. Tem uma expectativa alta, como um amigo aqui, se não for ironia, né? Pô, tem que estar 15 pontos na frente, tem que estar goleando todo mundo e tal. Desempenho, como é que joga? Tá jogando bem, tá jogando mal, tá jogando sempre bem, tá jogando sempre mal, e joga mal, joga bem, joga mal. Essas irregularidades também, né, que acontece, isso também faz parte. E aquilo, pô, tá jogando mais ofensivo, joga mais defensivo, joga mais no contra-ataque. Por exemplo, o torcedor, na média, pode ser que você não seja assim, mas na média, gosta que o time seja aquela coisa rápida, assim, bum, bum, bum. Ele gosta do jogo rápido. Ele não gosta do jogo de troca de passe, ele não gosta. Ele gosta do ataque rápido, ataca o tempo todo, gera mais entretenimento pro jogo pra ele. E desempenho. Personalidade. Pô, pode parecer zoeira, mas não é, tô falando sério, personalidade. Personalidade do técnico na beira do gramado, personalidade do técnico na coletiva de imprensa, personalidade do técnico na entrevista, a personalidade do técnico, né? Personalidade de liderança. Pô, quando tá ganhando, às vezes pegam essa personalidade e jogam lá pra cima. Quando tá perdendo, a culpa é da personalidade. Então, e as opções, as escolhas. A cada quarto domingo, o treinador tem que escolher 11 jogadores para começar. As 4, 5 substituições, ou às vezes nem isso, né? No caso do Felipe Luiz, às vezes nem usa as 5 substituições. Então tudo ele é avaliado. Pô, o torcedor, o jogo é 4 horas. Saiu a escalação 3 horas. Ele olha a escalação, não é a escalação que ele quer. Já não gostei. Começa o jogo, não fez substituições que ele quer. Não gostei. Acabou o jogo. Qual foi o resultado? Empatou. Pô, então ele tá sendo... O técnico tá sendo avaliado o tempo inteiro pelo torcedor. O tempo inteiro. E por essas 4. Aí vai pra coletiva. Quero ver que ele vai... Se põe no lugar do torcedor. Porra! Eu tô pé da vida. Vai, Felipe, fala mesmo. Ih, tá elogiando... Não gosto dessa personalidade. Como é que ele tá na beira do gramado? Ele tá assim... Não quer, ele quer o cara esbravejando. Ele prefere um cara performático até, que fica esbravejando o tempo todo quando a câmera tá focando nele, do que um cara que ficou assim, o cara é, sabe, pálido. Sacou a parada que eu tô falando? Então, o treinador tá avaliado. Sobre esses 4 aspectos, na minha opinião, para nós flamenguistas, a gente tem que se incluir mesmo, cara. É uma comunidade rubro-negra, não é porque pensa diferente, assim, não vou me excluir disso ou criar um subgrupo. Nós flamenguistas, não vai existir ninguém que vai conseguir cumprir esses 4 papéis. Não vai. A diferença é que vai ter um treinador que vai ganhar alguma coisa no final do ano e vai ter um treinador que não vai ganhar algo no final do ano. E aí passa pelo que eu tô falando aqui do comentário que alguém havia mandado. A diferença no final das contas vai ser essa, cara. Alguém ganhou e alguém não ganhou. E no final das contas vai ter, daqui a um tempo, pô, aquele cara, né, ele ganhou. Poxa, aquele... Porque no final, no hoje, no agora, é muito complicado, cara. São 80 jogos. São 80 jogos. Se você fizer, vamos lá, 20% de 80 jogos, seriam 16, né? Se a minha matemática não estiver ruim. Se você fizer 16 jogos ruins numa temporada que tem 80, você pode fazer 64 bons jogos. E 16 jogos ruins, esses 16 jogos, cara, talvez sejam 3 treinadores que passam pelo Flamengo. Treinador do Flamengo não pode ter 5 jogos assim, aquela parada, sabe? 5 derrotas, 3 derrotas consecutivas. Então, assim, é complicado, cara. É complicado. E a expectativa, ela é muito alta. Vamos lá, tem um problema. E aí é um problema sério de planejamento. A temporada do futebol brasileiro, do ano que vem, janeiro, já começa o Brasileirão, cara. Já começa o Brasileirão. Então, eu falo pra você o seguinte. Se o Flamengo encerra agora com o Felipe e contrata um novo treinador, esse treinador novo ele vai ter o contrato a partir do dia 1º de janeiro, vai ter as folgas, férias, né, e tal, e aí ele vai e volta na quinzena, né, de janeiro. Cara, ele já tem decisão de 38 rodadas, que vai ao longo, mas já tem... É diferente. Qual é a vantagem? Por isso que eu falo pra vocês o seguinte. O Palmeiras está num... Quando a gente tá até trazendo esse assunto, né? O Palmeiras ele tem uma vantagem grande sobre o Flamengo. E não é só sobre o VAR, nem sobre a arbitragem. É sobre... Ele encontrou o seu técnico. Ele encontrou um técnico com N defeitos. Ele encontrou um técnico que já foi mandado tomar caju pelo torcedor.
Ele encontrou o técnico que, porra, faz um monte de besteira também, mas ele ali tem o seu técnico. O Flamengo, ele tem o seu técnico do momento, do agora. O Flamengo não tem o seu técnico do amanhã. Ele tem um técnico do agora. No final das contas, numa temporada como essa de 2026, pro ano que vem, vai pesar. Uma coisa você já tá, sabe? Já tá rodando, já tá... E o outro, o Flamengo tá sempre se procurando. O Flamengo tá sempre se procurando. É uma desvantagem grande. Sempre, é o tempo inteiro tá se procurando. Sobre o Felipe, eu acho o seguinte. Se a gente tem a informação, um exemplo. O grupo de jogadores não querem mais o trabalho do Felipe Luiz. A descontinuidade assim, cara, quando o treinador perde liderança sobre o elenco, influência sobre o elenco, os jogadores não têm mais convicção naquilo, acabou, irmão, não tem o que se fazer, não tem o que se fazer, pois no final das contas é o jogador que, sabe qual é? No final das contas a ação é do jogador. Então se o técnico não tem, vai ficar insistindo à toa, sacou? Vai ficar insistindo à toa. A gente não tem essa. Então eu acho que, né, internamente legal. Só que tem um fator externo, né? Ano que vem o Felipe Luiz vai ser mais experiente do que esse ano? Sim, vai ser mais experiente que esse ano. Mas eu acho que o Flamengo hoje, eu reflito bastante sobre isso, né? Assim, principalmente quando a gente tá em live, eu vejo os comentários da galera. O Flamengo hoje mandou o Felipe Luiz embora, né? Metaforicamente, mandou embora, tal. Vamos lá. Quem seria o treinador do Flamengo? O treinador ideal do Flamengo? Cara, de verdade, eu não tenho essa resposta. Eu só tenho um nome na minha cabeça. Um nome, que é o Jorge Jesus. Pois o Jorge Jesus, até o fracasso do Jorge Jesus serviria pro Flamengo. Fora isso, eu acho improvável, tá? Eu acho que o Jorge Jesus viria, mas enfim. Mas mesmo se ele perdesse, o Flamengo ganharia. Se é que você me entende. Então eu acho difícil, cara. Eu acho que a gente entrou numa complicado. E aí eu falo por mim, tá? Por mim, como torcedor do Flamengo. Diante de todos esses anos, diante de todas essas trocas, diante de todas essas trocas em redes sociais que eu tenho até com vocês, torcedores do Flamengo, e a gente passa, né, pelas alegrias e pelas frustrações, eu tô dando menos importância a técnico. Eu tô dando menos importância a técnico e eu tô dando menos importância ao efeito colateral do torcedor com o técnico. Não sei se deu pra entender um pouco. Eles são importantes, é evidente que eles são importantes. Mas esse amor e ódio, não tô dando mais importância, não. Grande abraço, galera. Comenta aí. Renova ou não renova? Forte abraço. A gente vai se vendo. Boa semana a todos. Tem jogaço essa semana, hein? Valeu.